E aí, tudo bem? Eu estava tentando pensar em uma forma de explicar por que que falar de investimento é importante. E aí me veio na cabeça uma memória, até engraçada, de quando eu era mais jovem, de criança, jovem, todas essas fases que a gente foi passando, e até pouco tempo atrás, que quando passa o Jornal Nacional, sempre passa aquele momento da economia, né? Onde a gente vê o jornalista falando sobre juros, sobre inflação, sobre moeda, sobre mercado, sobre empresas. Na verdade, eu achava aquilo meio chato, meio distante. Eu tinha a sensação de que aquilo era para homens, e eu não sei porquê, mas vinha na minha cabeça exatamente essa imagem, né? Do homem mais velho, pai de família, cheio de responsabilidades, de terno e gravata, sendo a pessoa que está assistindo aquilo e que está entendendo completamente aquilo, que tudo aquilo ali é para esse tipo de pessoa, e que aquilo não era para mim, tipo, era chato, não era interessante, eu sentia que, enfim, não era. E querendo ou não, essa visão, ela me afastava muito desse universo, porque eu tinha aquela sensação de que eu não tinha essa autonomia toda e nem esse nível de responsabilidade para entender sobre o assunto, para lidar com essas coisas. E até mesmo que eu não tinha a responsabilidade de precisar entender aquilo. E aí pausa para a gente ver o quanto que é importante uma representatividade dentro desse universo, né, de mais mulheres falando e tudo mais. Então, na prática, sempre pareceu um mundo que não é feito para a gente entender, nem para a gente participar. E olha, isso não é à toa, tá? Ninguém educa a gente para que a gente entenda que esse universo também é nosso. Então, por muito tempo, eu tive esse preconceito de que investimentos era uma coisa de outro mundo. Só que aí, com o tempo, eu fui percebendo que sim, esse universo é para mim e esse universo também é para você e para qualquer uma de nós. E aí, qual foi a virada de chave para eu começar a estudar sobre investimentos, né? Falando com uma amiga minha, muito nova, inclusive, 20 e poucos anos, acho que ela tinha 22 na época, ela começou a falar sobre os termos do universo do investimento e que ela já investia em ações e que o pai dela tinha educado ela para isso, alguns livros que ela já tinha lido, ela abriu lá o aplicativo dela da corretora, do banco, foi me mostrando, e eu ficava olhando ela e eu comecei a ficar admirada do tipo, como assim essa garota já fala de investimentos com tanta propriedade, com tanta segurança. Eu quero estar nesse lugar também, porque à medida que ela ia falando, eu ia percebendo que eu não entendia nada daquilo. E que algumas poucas vezes que eu tentei estudar, eu desisti muito rápido, porque obviamente aquele preconceito estava instaurado ali em mim e eu falava, cancela, isso é chato, isso não é pra mim, não quero. E aí, vendo ela falar com propriedade sobre aquilo, explicando, eu fiquei tão admirada e inspirada a querer aprender também. E foi a partir daí que eu falei assim, tá, vamos criar um grupo no WhatsApp? Tanto que a gente tem um grupo no WhatsApp hoje, eu, ela e uma outra amiga nossa, e eu comecei a me aprofundar no assunto. Então foi, assim, uma decisão que eu tomei de realmente começar a me aprofundar e entender, porque eu queria ser também aquela mulher, como ela tão nova, falando sobre o que é uma Selic, o que é uma taxa de juros, o que é a inflação, como é que a inflação ela se relaciona com o nosso mercado. Então eu queria ser essa mulher que veste também essa roupa, né? E a gente sabe que infelizmente ainda são poucas. Então acho que a minha motivação veio muito de olhar outra pessoa falando sobre isso, mais especificamente uma outra mulher, e tão nova principalmente, me abriu a porta de que isso é sim pra gente, mulher, a gente pode falar sobre isso. Quanto mais nova, melhor ainda. E eu queria estar nessa função de uma mulher que sabe falar sobre isso. Eu acho que a gente carrega assim um poder, um empoderamento. E aí, como foi que eu comecei a estudar? Comecei a procurar materiais, coisas na internet. Hoje em dia a internet é um universo. Só que eu senti um pouco de perdida pelo número de coisas que tinham na internet. Então tem bastante conteúdo, tem muito vídeo, tem muito material. Só que o que eu queria era meio que um norte, né, do passo a passo. O que eu estudo primeiro? Renda fixa, renda variável? Quais são os tipos de renda fixa? O que são os tipos de renda variáveis? Quais são os termos básicos que eu tenho que aprender? Obviamente, eu não queria virar uma especialista em investimentos, mas eu queria começar a entender os principais termos que envolvem a nossa economia e que envolvem o universo dos investimentos. E aí, qual que é a minha dica, que foi o que me ajudou bastante, que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou pegar aqui. Eu comecei a ler esse livro aqui, ó, Invista Depois de Ler. E eu não queria, não sei se vai aparecer aqui, e eu não queria que fosse um livro escrito por homens. Eu queria que fosse realmente um livro feito por uma mulher. Então eu queria começar a estudar isso, mas vindo de uma mulher. E aí eu comecei a pegar o livro dela, comprei o livro físico. Como é que eu fui me norteando? Peguei o sumário e ele traz exatamente esse passo a passo. Poupança, saiba por que não, as 3 perguntas para você. Quanto eu quero investir, por quanto tempo, qual é o meu perfil de investidor, o que é renda fixa, quais são os tipos de renda fixa, renda variável, quais são os tipos de renda variável, o que são os fundos de investimentos, o que são ETFs,
como montar uma carteira ideal para você. E o que é legal? Ele é um livro super fácil de ler, super simples, e era o que eu precisava para eu saber o que eu ia aprender primeiro, o que eu ia aprender depois. Então ela fala muito o que é a taxa Selic, como é que a Selic influencia nos nossos investimentos, o que é um juros, o que é um juro real. Muito, muito legal. E aí eu comecei a ligar que tudo que eu estava aprendendo aqui, quando passava o Jornal Nacional, eu fico ligada até hoje. E eu fico, deixa eu ver se eu estou entendendo agora o que ele está falando. E é muito, muito legal, e até falar palavrão, você começar a entender as coisas e que de fato são coisas simples, não é nada complexo de outro mundo. As pessoas que fazem a gente crescer acreditando que isso é complexo. E aí uma coisa que eu acho que é o pulo do gato aqui. À medida que eu ia lendo, qualquer dúvida que eu sentia, que eu não entendia, eu pegava o ChatGPT e eu ia lá no ChatGPT. Então, assim, existem dois investimentos que eles são super parecidos. ChatGPT, qual que é a diferença entre esse investimento e esse outro aqui? Me dê um exemplo prático, supondo que eu vou investir R$ 1.000 nesse investimento e R$ 1.000 no outro. Qual que é a diferença entre eles? Tudo que eu ia lendo, eu queria garantir que eu estava entendendo, e qualquer dúvida que eu tinha, olha o poder agora da inteligência artificial, né? Eu não precisava ir atrás de alguém para me explicar. Eu ia lá no ChatGPT e pedia para ele me explicar, dando inclusive exemplos práticos do dia a dia. Por exemplo, como é que isso impacta a minha ida a um supermercado, a compra de uma roupa. Então, isso torna mais ainda o nosso aprendizado real e um aprendizado rápido. Em questão de um mês, eu já estava entendendo todos os termos básicos. Óbvio que vez ou outra a gente vai, volta, dá uma lida, esquece um pouquinho ali, esquece um pouquinho aqui, mas a gente consegue entender na totalidade todo esse universo de forma muito rápida. Então, acho que essa é a minha dica para começar. E aí, eu também vou dar dois caminhos para você. Eu acho que um não anula o outro, tá? É uma decisão sua. Pode ser que agora, neste momento, a sua prioridade seja, Gabi, tô com muita coisa, eu realmente não vou conseguir estudar ainda o que é o universo dos investimentos, quero muito, mas não vou conseguir fazer agora. Isso me paralisa de alguma forma para começar a investir e pegar aqueles objetivos que eu defini e começar a guardar? Não, tá? Eu quero tranquilizar você de que isso é uma coisa muito importante, muito legal para você, mas que não necessariamente você precisa começar a fazer isso agora, tá? Eu quero destravar qualquer bloqueio que você tiver para investir nos seus objetivos, tá? Então esse é mais um vídeo de introdução, mas para inspirar você e trazer um pouquinho de como é que foi a minha experiência entrando nesse universo, né, dos investimentos e tudo mais, dos termos. Então assiste o próximo vídeo, que você já vai conseguir deixar lá seus objetivos estruturados, organizados e vai começar a guardar o seu dinheiro neles desde agora. E aí, no momento que você se sentir confortável, se esse vídeo também impactou você em algum momento, começa a entrar nos seus estudos ali também sobre investimentos, que obviamente, para quem está começando a investir agora, isso não é tão importante, né? Claro que é importante, mas não impede de você começar a investir agora. Só que depois de um certo período que você já estiver ali guardando dinheiro, já tiver um acúmulo, o hábito já estiver ali com você, né, de guardar todo mês o dinheiro para os seus objetivos, em algum momento você vai precisar entender um pouco mais quais são as outras opções de investimentos no mundo para você começar a ter uma carteira diversificada, que é o que as pessoas falam, né? Eu mesma ainda não tenho essa carteira tão diversificada assim. Agora, Gabriela, eu estou em qual momento? Eu me sinto segura, porque agora eu entendo muito bem o que é uma renda fixa. Eu já estou no universo das ações e entendo que o meu perfil sim é um perfil mais arrojado e que eu tenho mais essa tolerância ao risco. Então agora eu já quero dar meu próximo passo. Eu nunca estudei tão profundo o que era um ETF, o que é tudo de investimento, investimento no exterior, mas são coisas que agora eu quero dar o próximo passo. Então por isso que é importante você ter a base para quando você chegar nesse momento que estou confortável de avançar um pouco mais, você começar a aprofundar nos outros tipos de investimentos, tá? Espero que eu possa ajudar você e vamos para o próximo vídeo.